Olá, hoje nós vamos para o capítulo 94 do livro dos Salmos. É o Salmo 94. Salmo 94 na numeração hebraica, 95 na numeração... Salmo 94 na numeração grega e 95 na numeração hebraica. Salmo 94 é um salmo conhecidíssimo e chamado também de invitatório. Esse salmo é um apelo ao louvor de Deus, é um chamamento para o louvor de Deus. Muito bem, ele é chamado de invitatório por quê? Porque é um salmo de convite para louvar a Deus. É o salmo que se reza toda manhã na liturgia das horas. Então, por isso é invitatório, um convite para louvar a Deus. Então, normalmente, nas orações da manhã, na liturgia das horas, os padres, os monges, as monjas, as freiras, e também todo o povo de Deus, quando vai fazer a oração da manhã, o louvor da manhã, esse salmo é um salmo que é rezado como invitatório, ou seja, um convite para louvar a Deus. E realmente é um convite ao louvor de Deus. Salmo muito bonito que convida para louvar a Deus, lembrando da fidelidade de Deus, e lembra de um fato muito interessante esse salmo, de Massa e Meriba, que mais ou menos é o mesmo acontecimento quando o povo reclamou que não tinha água e Deus mandou a água. E aí e o salmo faz um convite que o nosso coração não se endureça como o coração daquele povo que duvidou de Deus. Ou seja, que a gente nunca duvide de Deus, porque Deus é fiel, né? Então é um salmo que, além de ser um convite para o louvor de Deus, é um salmo que nos chama a atenção. Espera aí, às vezes a gente duvida de Deus, duvida que Deus é fiel. Então o salmo, olha, que o nosso coração não se endureça, como estava o coração daquele povo, tá bom? Tá certo? Vamos lá, gente, a gente vai rezar o salmo agora, vocês vão ver que salmo lindo. Eu quero que nesse momento você possa dar o like aqui no vídeo. Agora, tá vendo? Tá escrito esse joinha aqui, ó, pá, dá um like aí. Outra coisa que eu queria que você me ajudasse é chamar mais gente pra gente fazer essa caminhada aqui, ó. Eu encontro muita gente que fala, padre, eu tô indo fazendo lá desde o começo, né? Ontem mesmo eu encontrei uma pessoa que falou, eu sou uma das corajosas. E eu chamo de corajoso mesmo, corajosa, aquele que assumiu um compromisso de ler a Bíblia inteira e tá aí. Eu sei que é difícil, tem muita gente que às vezes para pelo caminho, né? Mas tem gente que está ali todos os dias. É um desafio, volto a dizer, só para os fortes, só para os corajosos que vai pegar a Bíblia e vai ler inteirinha. Já disse, não, a proposta não é ler a Bíblia como um papagaio, não. Não. Já até falei, se você quiser ler a Bíblia desse jeito, põe o CD do Cid Moreira. Isso não. Não, aqui é sério o negócio. Não é simplesmente ler, não. Ler, refletir, conhecer, pensar, aprofundar, tá? E, sobretudo, se alimentar com a palavra de Deus. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, o salmo invitatório, um convite para o louvor de Deus. Salmo 94. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo de nossa salvação, apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemos-lhes alegres cânticos. Porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e os cumes das montanhas lhe pertencem. Dele é o mar, ele o criou, assim como a terra firme, obra de suas mãos. Vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus, nós somos o povo de que ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não vos torneis endurecidos como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me provocaram e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, desgostou-me aquela geração, e eu disse, é um povo de coração desviado,
que não conhece os meus desígnios. Por isso, jurei na minha cólera, não hão de entrar no lugar do meu repouso. Muito bem, vamos lá então, vamos dizer aqui, vamos lembrar aqui. O Salmo 94, chamado de Salmo invitatório porque é um convite para quê? Um convite para louvar a Deus. Salmo comumente usado na oração da manhã, tá bom? Esse salmo é usado na oração da manhã, na liturgia das horas, né? Quando se reza o breviário de manhã, você reza esse salmo, que é um convite para se louvar a Deus. Outra coisa importante que você deve lembrar é que esse salmo, na família dos salmos, esqueci de falar lá antes, na família dos salmos, esse salmo é considerado uma exortação profética. Muito bem, esse salmo, como eu disse, é comumente usado na oração da manhã, na liturgia das horas, chamado de invitatório, porque se convida para louvar a Deus. E é um salmo que faz lembrança das maravilhas de Deus, e mais sobretudo um salmo que lembra da fidelidade de Deus. E o salmo começa com um convite, veja aqui no versículo 1, vinde, esse é o convite, vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo de nossa salvação. Presta atenção desse rochedo aqui, tá vendo? Porque esse rochedo da nossa salvação vai ser feito depois uma menção lá quando citar Massa e Meriba. Rochedo da nossa salvação. Na verdade, quando o povo passava sede no deserto e reclamou para Deus que não tinha água, Moisés feriu o rochedo com a vara, bateu no rochedo com a vara e brotou água. Então aquele rochedo lá em Massa e Meriba que brotou água, salvou o povo, não deixando o povo morrer de sede. Então é uma menção que o próprio Salmo faz, que vai retomar. Veja aqui, ó, versículo 1. Aclamemos o rochedo da nossa salvação. Deus é o rochedo da nossa salvação. Deus que nos mantém de pé, Deus que nos mantém firme, Ele é o rochedo. E o rochedo onde a gente pode edificar a nossa casa, o rochedo onde a gente pode se sustentar, mas, sobretudo, o rochedo da onde brotou a água que salvou o povo do deserto, né? E aí o Salmo continua fazendo algo muito interessante, vai dizendo da grandeza de Deus, porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa os deuses, dele é o mar, ele criou a terra. Vinde, mais uma vez o convite, vinde, isso aqui é um convite para adorar, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor. Ele é o nosso Deus, o nosso pastor, nós somos as ovelhas. Aí, aqui faz uma exortação muito séria, um convite muito sério, ou seja, não deixe o seu coração endurecido, como em Massa, como em Meriba, lá no deserto, quando os nossos pais nos provocaram. Atenção, vamos ler esse texto. Versículo tão importante. Versículo 7. Não, versículo 7 não. Primeiro versículo 7. Tinha falado. Versículo 7. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo de que Ele é o pastor. Importante isso. As ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Essa chamada de atenção. Queira Deus, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Esse mesmo texto é citado lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, né? E Hebreus, capítulo 4. Ou seja, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Queira Deus que hoje escutássemos sua voz. Olha aqui, mais ou menos o Salmo está dizendo que obedeçamos a sua voz como no passado se obedecia, né? No passado todo mundo obedecia a sua voz, mas hoje nós vemos que o pessoal não está obedecendo. Queira Deus que obedecêssemos a sua voz como no passado um dia obedecemos. Olha que interessante, depois Hebreus, deixa eu pegar Hebreus aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7, olha que interessante. Isso vê lá em Hebreus,
que é uma carta muito interessante, Hebreus capítulo 3, olha aqui, é a mesma exortação que faz lá atrás. Aqui, Hebreus capítulo 3. Por isso, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na ocasião da revolta no dia da tentação do deserto. Muito bem. Que a gente possa ouvir a sua voz. Oxalá ouvisses a sua voz. Aí logo depois, é isso que é o mais importante desse salmo, ele passa para lembrar que o povo um dia se revoltou contra Deus. Versículo 8, acompanha comigo. Não vos torneis endurecidos como Emeriça, como Emeriba, como em Massa, no deserto aquele dia, onde vossos pais me provocaram e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras. Gente, isso é muito importante nesse salmo, por quê? Porque lembra do episódio de Massa e Meriba. Muito bem. O que é o episódio de Massa e Meriba? Massa, né, é alusão à travessia do povo no deserto, quando em Massa, Êxodo capítulo 17, vai lá, Êxodo capítulo 17, depois se você quiser ver, tá bom? Eles discutiram com Moisés sobre a falta de água. Apesar do povo ter visto todas as obras que Deus havia feito, libertou do Egito, passou pelo Mar Vermelho, no meio do deserto, eles começam a reclamar, se revolta contra Deus porque não tem água, se revolta, né? Massa e Meriba, né? E Meriba é apontado no livro de Números, Números capítulo 20, episódio de Meriba. Vai lá, Número capítulo 20. E Deuteronômio capítulo 33. Capítulo 33. Atenção. Massa e Meriba é um episódio, talvez seja o mesmo episódio, talvez seja a mesma localidade. Massa em hebraico significa provação. Provação. Por quê? Porque eles discutiram com Deus e colocaram Deus à prova. Olha que petulância! Colocaram Deus à prova. E Meriba significa discórdia, confusão, contenda. Então, Massa e Meriba é um episódio narrado, como eu disse para vocês, em Êxodo capítulo 17, Número capítulo 20, Deuteronômio capítulo 33, que o pessoal, apesar de terem visto tudo que Deus fez na vida, se revoltou. Deus tirou do Egito, Deus tirou da escravidão, libertou esse povo, botou no deserto, passou pelo Mar Vermelho, botou no deserto, deu maná, deu codorniz, deu pão, carne e tal, e o povo se revolta. Se revolta contra Deus. Coloca Deus à prova. Provocando Deus. O episódio de Massa e Meriba. E olha, e essa provocação de Deus chegou até a fazer Moisés não entrar na Terra Prometida. Você lembra disso? Porque Moisés acabou entrando na onda do povo e, de certa forma, desconfiou de Deus. De certa forma, provocou a Deus. E Deus falou, é assim? Você não vai entrar na Terra Prometida, não. Mas o episódio de Massa e de Meriba é um episódio muito, muito, muito parecido com os nossos dias. Porque Deus faz maravilhas na vida da gente. Deus nos sustenta, Deus nos põe de pé, Deus nos mantém, Deus nos dá vida, Deus nos dá condições e, de repente, a gente tem revoltinha contra Deus. Xinga Deus, provoca Deus, tenta Deus. O que você está achando que você é? Você está se achando muito, né? Você está se achando muito. Para de repente ficar revoltadinho, revoltadinha contra Deus. É a mesma coisa aqui, de Massa e Meriba. Apesar de terem visto as minhas obras, apesar de terem visto onde vossos pais me provocaram e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras, não vos torneis endurecidos como em Meriba e como em Massa, no deserto.
em que vossos pais me provocaram, me tentaram. Ou seja, seja mais maduro, menos idiota. Seja mais maduro na sua relação com Deus. Aquele povo no deserto, depois de ter passado por todas as coisas maravilhosas que Deus fez, começa a tentar provocar e pedir prova de Deus e tentar fazer maior confusão. Provocando a Deus. Provocando a Deus. Eu volto a repetir, muitas vezes nós repetimos a mesma coisa que aconteceu em Massa e Meriba. Vivemos da graça de Deus, vivemos na graça de Deus e mesmo assim levantamos a nossa voz para nos revoltarmos contra Deus, para provocar a Deus, para tentar a Deus. E o Salmo 94 chama atenção. Não deixe o seu coração endurecido, como aqueles que lá em Massa e Meriba provocaram a Deus. Provocaram a Deus. Eu acho muito bonito essa sequência. No versículo 7 fala assim: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Ou seja, oxalá queira Deus que obedecêssemos a sua voz, como um dia o povo obedeceu, porque hoje nós não estamos obedecendo. Logo depois o Salmo chama atenção: não deixe o seu coração endurecido, como em Massa como em Meriba, que eles provocaram a Deus, querendo revoltadinhos água no deserto. Moisés, naquele momento, bate no rochedo, o rochedo brota água, onde salva o povo da sede. Como eu disse, o povo provocou a Deus, o povo desconfiou de Deus, levou Moisés também a provocar a Deus e fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Muito bem, muito bem. Como eu disse, esse salmo é um convite ao louvor, é um convite para adorar a Deus, mas também é uma chamada de atenção. Opa! Louve a Deus, adore a Deus e não deixe o seu coração se endurecer, como aqueles que tiveram seu coração endurecido em Massa e Meriba, que tentaram provocar a Deus. Salmo forte, hein? Salmo forte, tá bom? Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos rezar esse salmo? Vamos rezar. Dá uma dica para você, reza esse salmo todo dia pela manhã, é um salmo de convite ao louvor de Deus, é isso. Pega lá o Salmo 94 de manhã, né? Quando o sol estiver nascendo, reza o salmo, para que é um convite para a gente louvar a Deus e um convite para a gente não ter o coração endurecido, tá bom? Eu queria que você agora tivesse a palavra para iluminar o seu dia, o seu coração, nesse momento que você vai desligar tudo aí e vai rezar o salmo. Lembre-se do versículo 7. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo de que Ele é o pastor. Ele é o nosso Deus, não há outro Deus. Nós somos o povo de que Ele é o pastor. Et crucem Domine, fugit partes adversa, vite teleu de tribiuda, radix David. Aleluia.